Oi, nesse vídeo eu vou tentar mostrar aqui a minha interpretação de como resolver o cubo mágico. Eu vou limitar a ideia entre um meio termo entre usar lógica e movimentos pré-determinados. Só para entender o contexto, o cubo mágico ele tem 6 lados e 6 cores diferentes e 9 quadradinhos em cada uma das faces dele. Os centros, que são esses quadradinhos aqui, eles nunca se movem na interpretação desse método. A gente considera os centros sempre fixos, por mais que você gire a face, os centros a gente considera fixo. E o movimento, só para ter uma interpretação aqui, você pode fazer o movimento da direita, horário, anti-horário, o do fundo no horário, anti-horário, o da esquerda, horário, anti-horário, o da frente, horário, anti-horário, o do topo, horário, anti-horário e o da base, horário, anti-horário. E vamos embaralhar aqui o cubo para começar o método. Esse método a gente sempre vai utilizar a face amarela para cima. Então, considerando que o centro nunca se mexe, essa aqui é a face amarela, independente dos demais. E a gente vai fazer aqui uma margarida. Essa margarida vai ter o centro amarelo e os meios brancos, só os meios. Então, aqui a gente pode usar um pouco de lógica para fazer. Veja que aqui está de lado, então não adianta eu rodar assim, que ele não vai fazer a margarida. Eu vou girar só um pouquinho e formo aqui a margarida. Então, vou interpretar desse jeito. Esse aqui já está de cabeça para baixo, só que se eu virar aqui, ele substitui o de cima. Então, eu giro um pouquinho para o lado e formei a outra pétala da margarida. E esse daqui já está concorrendo. Se eu coloco esse, ele sai, mas esse daqui, ó, fica errado. Então, o que eu faço? Eu rodo aqui um pouquinho, tiro ele dessa parte, ele está virado para baixo, eu consigo colocar ele aqui em cima, fiz a margarida. Esse é o primeiro passo. Agora eu tenho que fazer uma cruz branca, só que eu já tenho que fazer essa cruz branca alinhada. Então eu alinho a mesma cor com o centro e jogo para baixo. Aqui eu alinho a mesma cor com o centro, jogo para baixo. Aqui alinho a mesma cor com o centro, verde com verde, jogo para baixo. Aqui eu alinho vermelho com vermelho, jogo para o centro, pronto. Aqui eu tenho uma cruz branca aqui com os centros alinhados com os meios. Agora o que eu preciso é corrigir esse aqui. Esse aqui eu dei sorte, já está aqui certo, mas nem sempre isso vai acontecer. Então, o que eu vou tentar para fazer os cantos, eu vou usar agora o movimento pré-determinado. Só que antes de usar o movimento, eu tenho que posicionar o quadradinho certo. Por exemplo, esse aqui tem a face branca, verde e laranja. Esse quadradinho deveria estar aqui, ó, branco, verde e laranja. Então eu vou colocar ele aqui na parte de cima. Eu coloco ele aqui na parte de cima e agora eu vou fazer um movimento pré-determinado, que ele é assim, ó, direita, vai, topo, vai. Direita, volta, topo, volta. Por acaso ele ficou certinho aqui já de primeira, mas pode ser que isso não aconteça. Vamos ver um caso aqui que não vai acontecer. Esse daqui, será que ele vai de cara usando esse algoritmo? Vou fazer devagar outra vez, ó. Direita vai, topo vai. Direita volta, topo volta. Olha só, ele entrou aqui, mas ele entrou torto. Então eu vou fazer esse algoritmo de novo, essa sequência de movimentos. Direita vai, topo vai, direita volta, topo volta. Ele está aqui em cima outra vez. Vou fazer mais uma vez. Esse aqui, ó. E dessa vez ele acertou. No máximo 6 vezes que a gente fizer, ele vai estar aqui. A gente tem que observar quando ele vai estar certo. Esse aqui já está no lugar certo, mas ele está torto. Então eu faço o movimento. Direita vai, topo vai, direita volta, topo volta.
Mesma coisa, direita vai, topo vai, direita volta, topo volta. E aqui está tudo certo, a primeira camada está completa para a gente. Agora, eu tenho que colocar esses meios das faces para completar a segunda camada. O que eu vou procurar? Um elemento, aqui pode ser esse verde aqui, verde com laranja, tem o vermelho, o verde com vermelho. Eu vou utilizar algum desses aqui para fazer. Inicialmente eu vou fazer o inverso, esse direita vai, topo vai, direita volta, topo volta, eu vou fazer agora com a esquerda, mas primeiro eu vou posicionar esse centro que eu quero colocar aqui no lugar correto. Se o verde está para o meu lado esquerdo, eu vou posicionar o verde aqui, ó, para o lado contrário. E agora eu faço o movimento, só que eu vou fazer um movimento com a esquerda. Vai ser, ó, esquerda vai, topo vai, esquerda volta, topo volta. Eu tirei o meu ponto daqui, eu estava olhando para o laranja para colocar o verde, agora eu vou olhar para o verde e vou fazer com a direita. Direita vai, topo vai, direita volta, topo volta. Ele acertou aqui para mim. Vamos repetir esse daqui. Vamos repetir esse da esquerda mesmo. Agora vamos colocar esse vermelho aqui, ó, o vermelho com o azul. Fazer o mesmo movimento devagar. Né? Primeiro, inverte o lado, né? Tá do lado oposto, aqui, e, ó, esquerda vai, topo vai, esquerda volta, topo volta. Eu tô querendo colocar o azul, virei e faço agora com a direita. Direita vai, topo vai, direita volta, topo volta. Eu acertei. Agora, se eu quiser colocar o verde com vermelho, cadê? Verde com vermelho, a mesma coisa aqui, ó. Né? Mesma coisa, eu inverto, né? Coloco, muda a face e acertou já. Nesse caso, todos ficaram para o lado esquerdo. Eu vou acertar todos e vou fazer um para o lado direito depois. Veja que aqui a coluna está tudo certo. Agora, se bater do lado direito, deixa eu desfazer aqui para observar que agora eu quero colocar... Ah, não, veio para o lado esquerdo de novo. Deixa eu colocar para usar o lado direito, para ter um exemplo do lado direito. Esse aqui... azul com vermelho, eu tenho que jogar o vermelho para cá. Então, é análogo ao algoritmo que estava mostrando. Eu coloco do lado oposto do vermelho, e aí faz aquele. Direita vai, topo vai, direita volta, topo volta. Olho para o vermelho, faço com a esquerda. Esquerda vai, topo vai, esquerda volta, topo volta. Eu acertei. Então, a gente consegue alinhar ele tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Agora a gente tem que fazer uma cruz amarela aqui em cima. Essa cruz amarela, desse jeito que está aqui, ele está quase pronto. Então, eu vou desfazer essa cruz amarela aqui para fazer do jeito mais difícil que puder. Aqui não desfez, deixa eu desfazer aqui. Aqui ficou mais fácil ainda. Aqui, ó, sem nenhum pontinho amarelo. Deixei ele aqui sem nenhum pontinho amarelo para mostrar o algoritmo de fazer a cruz amarela. Ele é muito parecido. Qual é a diferença dele? A gente vai girar a frente e fazer o mesmo movimento. Direita vai, topo vai, direita volta, topo volta. E aqui a gente fez um Lzinho. Esse aqui é indiferente. O importante é esse Lzinho. Se a gente colocar ele dessa forma, ele vai jogar esse ponto para lá. É uma forma da gente interpretar, né? Então, topo, e aí faz aquele movimento de novo, e ele está aqui, alinhado reto. Sempre que ele alinhou aqui, a gente vai fazer com essa linha nessa posição, gira a frente,
né? Frente vai, direita vai, direita volta, topo volta e volta à frente. Aqui eu fiz uma cruz amarela. Não importa esses pontos aqui. Próxima coisa que eu tenho que fazer é alinhar alinhar esses centros aqui com os meios. Esse daqui já está correto. Esse aqui já tá na posição que deveria, esses dois aqui. Então eu vou fazer um movimento para tirar esse aqui dessa posição, para eles ficarem da pior forma possível, né? Depois eu vou voltar esse movimento para explicar como fazer essa situação aqui. Aqui, esses aqui estão invertidos. Se eu tentar alinhar esses, o laranja e o vermelho ficam invertidos. Essa é a pior situação que tem. Então, o algoritmo, ele é parecido com o anterior. Direita vai, topo vai, direita volta, e aqui é que é a diferença. Topo vai de novo, direita vai, 2 vezes o topo vai, voltou. O que acontece agora? Que ele vai alinhar dois aqui, ó. Tá alinhado o vermelho com o verde. Eu coloco esse L aqui em cima, porque esse algoritmo ele mexe só esses dois. Então, esses dois que já estão corretos, eu coloco isolado aqui em cima e faço direita vai, topo vai, direita volta, topo vai, direita vai, 2 vezes o topo vai, e agora já estão alinhados aqui. O que eu preciso ajustar agora são as quinas, né? Essas quinas aqui, elas precisam estar na posição correta. Veja que aqui nenhuma está na posição correta. Então, eu vou fazer um algoritmo para endireitar as quinas. Vamos lá. Esse algoritmo, eu vou topo vai, direita vai. Topo volta, esquerda vai. Topo vai, direita volta. Topo volta, esquerda volta. E agora, a gente já tem um alinhado. Esse alinhado a gente vai deixar aqui na nossa quina da direita. Ele está no lugar certo, só não está direito ainda, ele só está no lugar. Então eu vou acertar os outros, fazendo esse mesmo algoritmo. Então vamos lá. Eu vou topo vai, direita vai, topo volta, esquerda vai. Topo vai, direita volta, topo volta, esquerda volta. Eles ainda estão no lugar errado, esse se manteve no lugar correto. Eu faço mais uma vez e agora ele vai colocar todos no lugar certinho, cada um no seu lugar. Essa parte aqui, se você der sorte, vai estar tudo correto, alinhado já. Mas esse aqui é uma situação que está mais difícil. A gente vai ter que alinhar todos eles. Como fazer isso? Lembra que eu disse que o amarelo sempre fica para cima? Nessa situação aqui é uma exceção. Aqui a gente vai colocar o amarelo para baixo. E agora a gente tem que fazer um movimento, aquele movimento básico, né? Direita vai, topo vai, direita volta, topo volta, mas sem esquecer de voltar ao topo. Se a gente errar esse ponto, a gente vai bagunçar o cubo inteiro e tem que começar tudo de novo. Então vamos lá. Direita vai, topo vai, direita volta, topo volta. Direita vai, topo vai, direita volta, topo volta. Vai, topo volta. Aqui. Ele alinhou. Agora que ele está alinhado, eu não posso mexer o cubo inteiro. Eu vou mexer só a parte de baixo. Lembra que eu falei que não ia usar a parte de baixo? Sim, nessa situação aqui a gente vai usar a parte de baixo.
E aí faz esse algoritmo de novo, até alinhar a parte de baixo. Está alinhado, a gente roda só a parte de baixo e coloca ele de novo. Aqui mais uma vez, a gente está alinhando, só alinhar a parte de baixo e o cubo está resolvido. Aqui todo prontinho novamente. Então essa aqui foi a minha interpretação do cubo. Se você encontrar alguma situação que eu não abordei durante a resolução, só deixar aí nos comentários que aí eu vou tentar corrigir. Talvez apareceu alguma situação que eu não percebi, né, durante essa evolução. Obrigado por assistir.